Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te. Olá, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui juntos para desfrutarmos um pouco da palavra de Deus. E eu gostaria de dividir com vocês um pedacinho desse trecho. Que Deus tenha misericórdia e abra os nossos corações e as nossas mentes para que a gente venha entender qual é a sua palavra para que cada um receba aí na sua casa através dessa plataforma maravilhosa que ainda está proporcionando. E eu gostaria de ler com vocês um trecho que está lá em Isaías capítulo 23. No primeiro momento a gente vai ler do 18 até o 21. Isaías capítulo 23, versículo 18 ao 21. E diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre novidade de vida. É um assunto que não é novo, mas não quer dizer que nós tenhamos que esquecer dessa situação no decorrer da nossa vida. Nós que somos evangélicos há muito tempo, 30, 2, 5 anos, não importa. Um dia nós tivemos um encontro com Deus. Um dia Deus nos escolheu e fez de nós separados para ser dele. Nós andávamos como ovelhas desgarradas, como diz a palavra de Deus, sem pastor. E Deus nos tirou do lamaçal do pecado para que nós viéssemos a ser santos, como Ele é santo. Só que no decorrer da nossa vida, irmãos, a gente muitas das vezes se esquece desses fundamentos básicos, digamos assim, da vida cristã. O que é novidade de vida? O que é ter uma novidade de vida? O texto aqui em Isaías, ele fala justamente sobre essas coisas. O que é que realmente quer que nós... O que é que Deus quer que nós deixamos para o passado? O que realmente Deus está pensando que eu tenho que me esquecer das velhas coisas que antigamente me atormentavam? Quais as coisas passadas e antigas que o Senhor está dizendo para que o seu povo não considere mais? Você sabe responder isso? A gente vai ler, para a gente poder entender o que fala sobre isso. Nesse mesmo capítulo de Isaías 43, no versículo 16 e 17, um pouco antes desse que a gente leu, no 16 diz assim: Assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Então estão extintos, apagados como uma torcida. Esse trecho aqui, na verdade, ele está falando sobre o grande milagre que Deus fez lá em frente ao Mar Vermelho, quando o povo de Deus havia acabado de sair do Egito, da escravidão, do mundo de correntes que eles haviam vivido por muito tempo. E Deus havia dado o livramento para o seu povo, para ser apenas um povo só dele, um povo que iria receber uma nova terra, um povo que ia ter apenas um Deus para servir e adorar. E quando Deus abriu aquele mar vermelho, fazendo aquele milagre acontecer, e aquele povo passou no meio do mar, e os carros e os cavalos de Faraó foram destruídos pela força no poder de Deus.
Mas aquele povo, irmão, quando atravessou o Mar Vermelho, Deus queria para eles uma novidade de vida. Deus estava querendo que aquele povo, eles recebessem daquilo que Abraão havia recebido lá atrás, uma promessa de ser uma grande nação, uma promessa que Deus havia feito para Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: vocês vão ser muitos como a areia do mar, vocês vão ser uma grande nação, e essa nação terá um Deus e vai me adorar, e eu serei o seu povo, e eles serão, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus tinha uma promessa, Deus queria uma novidade de vida na vida daquelas pessoas, daquele povo. E quando Deus abriu aquele mar e fez aquele milagre acontecer, aquele povo não viu na sua frente apenas uma nova chance que Deus havia dado para eles, mas pelo contrário, eles avistaram um deserto e começaram a se lamentar, começaram a dizer o que não deviam, começaram a lembrar-se das coisas que eles tinham lá no passado. Lá nós tínhamos as nossas cebolas, os nossos alhos, nós tínhamos a nossa comida, a nossa água, nós éramos escravos, mas nós tínhamos isso. Mas eles não estavam se atentando para que Deus havia além daquele deserto para mostrar para ele. E é isso que nós vamos falar sobre isso, irmão. Isso que nós vamos falar nessa hora. Às vezes nós temos essa novidade de vida no nosso coração. Deus nos libertou das amarras do pecado. E às vezes nós estávamos totalmente quebrados. Talvez eu não conheça a tua vida, eu não conheço a vida de nenhum de vocês, mas Deus talvez tenha resgatado você num momento muito difícil da tua vida. Talvez você estivesse acorrentado pelo pecado, talvez você estivesse acorrentado pelo vício, talvez você estivesse sem nenhuma razão para viver, quando Deus te resgatou e te convidou para ter uma novidade de vida. E quando Deus demonstrou o seu amor através do sacrifício de Jesus, dando o seu Filho para que a gente viesse a ser salvo, isso já é uma grande dádiva para que nós venhamos a nos lembrar diariamente. Poxa, eu estava condenado, eu era um filho desgarrado, eu era um filho pródigo, mas Deus se esqueceu dos meus erros, dos meus pecados e fez do meu coração um novo vaso. Ele quebrantou a minha vida, Ele renovou os meus conceitos, a minha mente já não é mais a mesma, o meu coração já não é mais o mesmo, as minhas atitudes já não são mais o mesmo. As pessoas, quando apontam para mim, elas dizem: lá vai um novo homem. Nem parece aquele homem que bebia, nem parece aquele homem que vivia chamando palavrão, nem parece aquele homem que só vivia na festa, na farra, nem parece aquele homem que vivia brigando com a sua família. Este homem mudou, Jesus mudou a sua vida. É assim que os testemunhos de Jesus têm que fazer, tem que demonstrar com a prática, tem que demonstrar com as suas atitudes, tem que demonstrar praticando a palavra de Deus no seu coração. Não só um dia quando vai para a igreja, não só uma vez quando vai para a vigília, não, irmãos. É mostrar para Deus e para o mundo que a mudança de vida aconteceu no teu coração 24 horas, é constante, é sempre. Deus está ali e acabou. A presença do Espírito Santo não dá mais lugar para o pecado. A presença do Espírito Santo não deixa que a minha boca mais fale coisas que não devem. A presença do Espírito Santo não permite que eu venha pecar de uma maneira como eu fazia antigamente, porque eu ando em novidade de vida. Mas Deus está dizendo hoje para você, meu irmão, esqueçam isso, esqueçam o que você foi. Eu não apenas abro as águas, mas note o que Deus fez com aquele povo. Ele não só abriu as águas do Mar Vermelho, mas Ele também gerou água naquele deserto, onde não havia água, onde nenhuma vida poderia subsistir naquele lugar. Deus fez com que saísse água da rocha para dar de beber ao povo que precisava. Deus
alimentou um povo onde não havia nada, não havia alimento, não havia relva, não havia nada. Deus alimentou. Acredite nisso. Você acredita? Temos que andar na frente, rumo ao novo de Deus, que vem através da comunhão e do relacionamento com o seu Espírito Santo. A gente sabe, irmãos, que um relacionamento sem uma comunhão, sem uma doação de ambas as partes, como nós já falamos em algumas mensagens anteriores, como os pastores têm pregado todos os dias. O pastor Ferreira falou no domingo passado sobre a ceia, né? O que é a ceia? A ceia é uma aliança, uma comunhão que nós fazemos com Deus, não só uma vez por mês, né, como a nossa igreja faz, mas essa comunhão que Deus está querendo de cada um de nós é uma comunhão diária, é um relacionamento, é uma dádiva que Deus permitiu que nós tivesse como opinar nesse relacionamento. Você busca o Senhor, você procura o seu entendimento, a sua palavra, a hora que você desejar, e Deus está ali para poder providenciar o alimento necessário para o espírito, né? Além do alimento físico que Deus nos dá e permite que nós tenhamos todos os dias, o ar que nós respiramos, a roupa para vestir, o nosso teto, Deus também fornece a sua palavra, que é justamente o alimento desse espírito, o alimento desse relacionamento. Se eu procuro a palavra de Deus, eu estou firmando, estou fortalecendo essa comunhão que eu tenho com Deus. Lá em 1 Pedro 2, 9 até o 10, fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então note aqui que nestes versículos que nós lemos em 1 Pedro, há muitas vírgulas, porque são importantes enfatizar nação santa. Nós somos santos, irmãos, temos que ser santos, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então eu não posso mais fazer como os cristãos estão fazendo aí fora. Eu não posso mais seguir os conselhos e nem as atitudes dos meus irmãos aí fora. Eles querem o Senhor para si, mas também não querem largar as suas vontades. Eles querem seguir a outros deuses. O povo de Deus naquela época, na época de Israel, há muito tempo atrás, a briga de Deus era justamente essa, porque Deus queria uma exclusividade para o seu povo, e o povo conseguia ter as bênçãos de Deus, mas não conseguia ser fiel. Eles estavam uma hora ou outra adorando a outros deuses, uma hora ou outra estavam casando com outras mulheres de outras nações, estavam rasgando os mandamentos que Deus havia determinado através de Moisés e de todos os profetas. O povo sempre estava decepcionando esta aliança. Então como é que eu posso dizer que eu sou exclusivo de Deus se as minhas vontades ainda estão à tona diante desse relacionamento? Se a minha vontade ainda é muito forte? Irmãos, um relacionamento, uma exclusividade com Deus é você ter realmente uma comunhão perfeita. Como é que eu faço para ter essa comunhão? É a leitura da palavra. Como é que eu faço para ter essa comunhão? É a oração. Como é que eu faço para ter essa oração? É praticar aquilo que eu estou aprendendo na igreja, nas pregações, na palavra. É os mandamentos que Jesus determinou para que eu cumprisse. Ou seja, eu tenho que praticar. Eu tenho que mostrar para Deus que eu realmente mudei de vida.
Eu não posso mais apenas ficar falando que eu sou crente. Eu não posso ficar apenas falando que eu quero ler a Bíblia. Eu não posso mais dizer para o Senhor como desculpa que eu preciso orar, mas se eu não faço nada disso, então eu tenho que mostrar para Deus com as minhas atitudes. A parte da comunhão, a parte dele, ele está cumprindo. Ele está nos abençoando, Ele está nos deixando a sua palavra. Se nós tivermos fé e orarmos e pedirmos, Ele sempre está nos atendendo. Mas aí, cadê a nossa parte? Nós estamos dando a nossa parte para Ele? Nós estamos fornecendo a doação para que Deus consiga nos abençoar mais ainda, alcançando misericórdia? Olha só. O que Pedro está falando aqui? Pedro está expressando aqui nesses versículos qual é a condição. Qual é a condição escolhida por Deus que nós devemos ter diante desse relacionamento, diante dessa novidade de vida que nós estamos falando aqui. O povo de Deus, irmãos, é diferente. O povo de Deus não fica igual o povo aí fora. O povo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, quando ela chega num ambiente, seja na sala de aula, seja no seu trabalho, ele é diferente. Ah, irmão, como é que é diferente? As suas palavras são diferentes. Na sua boca não entra mais palavrão. Na sua boca não entra mais fofoca. Na sua boca não sai mais nenhuma maldade. Da sua boca sai só bênção, só sai a palavra de Deus, só sai palavra de incentivo, só sai palavra de consolo. O homem de Deus, ele não é mais aquele pecador que as pessoas apontam. Olha, ele está na igreja, mas ele é um pecador. Não existe mais isso, irmão. Aqui Pedro está falando que Deus ele tem uma condição para o seu povo. Qual é a condição? Olha, se vocês serem fiéis até a morte, eu vos darei a coroa da vida. Se vocês vão ser o meu povo e eu vou ser o Deus de vocês. Vocês vão fazer a parte de vocês, me adorando, me exaltando, falando comigo as suas necessidades, e eu vou atender os pedidos de vocês através da sinceridade do coração de vocês, através do relacionamento que vocês estão tendo com a sinceridade provada diante da minha palavra. E é assim que Deus faz. Para ter novidade de vida, o povo de Deus tem que ser santo. A santidade, ela não pode estar longe do servo de Deus. Existem muitos irmãos na igreja que não conseguem ser santo, que só vivem pecando, que só vivem errando, que só vivem pedindo perdão para Deus porque não consegue se livrar de um vício, porque não consegue se livrar de uma situação. Cadê a fé? Cadê a confiança nesse Deus que pode todas as coisas? Irmãos, nós estamos passando agora por uma grande dificuldade, e eu tenho certeza, como os nossos pastores haviam falado lá no início desses meses que aconteceu essa pandemia, Deus, Ele está provando, Ele está medindo quem é que está confiando nele, qual é a família, qual é o irmão, qual é a irmã que realmente não está se desesperando. As dificuldades vão acontecer, as doenças podem até surgir na nossa porta, mas o que vai determinar a vitória é a confiança e a fé que nós temos nesse Deus. Mas para que essa fé e essa confiança ela tenha resultado, a minha maneira de viver, a minha novidade de vida que eu estou mostrando para o Senhor, ela tem que ser autêntica. Deus, Ele vai olhar para a minha vida, para o meu testemunho, e vai saber se eu posso ou não ser abençoado. Não depende totalmente da vontade de Deus. Deus quer nos abençoar, Deus ama nos abençoar, mas depende da gente um pouquinho. Termos fé, termos confiança, acreditarmos nele e ter essa exclusividade que Pedro está falando aqui nesse trecho, né? Um povo santo, um povo separado, tendo um novo estilo de vida, um povo focado em Deus, um povo exclusivo. A palavra de Deus, a palavra está dizendo, irmãos, que temos que ser transportados, como lá em Colossenses 1,13 fala, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sairmos das trevas, definitivamente. Deus já nos resgatou das trevas. E por que eu continuo andando para trás? Ainda continuo me embrenhando no meio da escuridão, através dos erros, através dos pecados.
Deus não quer mais isso. Deus quer nos transportar para o seu reino. O reino que tem o quê? Alegria. O reino que tem vitórias. O reino que tem uma coroa da vida lá no final. É isso que Deus quer. É assim que alguém está em Cristo. Lá em 2 Coríntios 5,17 fala: é assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Uma novidade de vida é isso, irmãos. Tudo que era antigo, tudo que fazia eu desagradar a Deus ficou para trás. Deus não mais se lembrará das nossas atitudes errôneas no passado. O que Deus está provando e quer é a nossa novidade de vida agora. É o novo homem, o novo Francisco, o novo irmão, a nova irmã Maria, o novo irmão Antônio, todos vocês da igreja. Deus quer todos, sem exceção. Não importa se você é moreno, se você é branco, se você é louro, se você é baixo, alto. Deus quer você, sem exceção. Dê a oportunidade para que Deus faça de você uma novidade de vida. E só para finalizar, irmãos, depois do novo nascimento que Cristo nos dá, devemos nos submeter à nossa carne, não nas vontades dela, mas à vontade do Espírito. O nosso eu tem que ser deixado para trás, a nossa vontade tem que ser deixada para trás. A constante e permanente obra regeneradora do Espírito Santo tem que habitar na nossa novidade de vida, porque assim nós vamos estar caminhando para uma profunda e íntima intimidade com Deus. Eu espero que nós possamos refletir que na novidade de vida, ela não é só lá atrás, quando nós aceitamos a Jesus. A novidade de vida tem que acontecer todos os dias. Nós temos que mostrar para Deus que nós queremos a salvação junto e queremos estar com Ele um dia. Muito obrigado, que Deus abençoe essa palavra e que o nosso coração venha entender o que Deus tem para nos dizer nessa hora. Amém.